Mensagens, onde o tema central é: você é a resposta. Então nós vamos ter um pequeno vídeo nesse início introdutório aqui, para que nós possamos mostrar para você do que vamos falar nesses próximos 6 domingos, contando com hoje. Vamos lá. Hoje é um novo dia, que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. E cada passo que damos, uma nova porta é colocada diante de você, e algumas vezes o Senhor conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda: abrir uma porta. Precisamos ser obedientes, ousados e corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Deus se alegra com sonhos impossíveis. Sem desculpas, você é a resposta. Por isso, meus irmãos e irmãs, a partir de hoje, sejam muito bem-vindos a esta série de mensagens, onde trabalharemos alguns temas voltados para essa temática. Você é a resposta. Alguns dos temas serão: onde estão os Elias desta geração? Esse é o tema de hoje. Também obediência, a chave para ser a resposta. Ousadia para ser boca de Deus na terra. Coragem para realizar o extraordinário. A fé que move o sobrenatural. E a última, um coração alinhado com o céu. Meus queridos irmãos e irmãs, João 14:12 diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e fará ainda maiores do que esta. Você é a resposta para fazer obras maiores do que as que Jesus ele fez. Pastor, mas será que eu consigo fazer coisas maiores do que Jesus fez? Bem, basta você se colocar à disposição de Deus, basta você se colocar em intimidade com o Espírito Santo. Deus está levantando sim, pessoas para influenciar, pessoas para transformar, pessoas para serem a diferença e a resposta para a nossa geração. Nós vivemos, irmãos e irmãs, em uma geração corrupta, onde a Bíblia diz que é mal todo o desejo do coração. Uma geração perversa e má. Basta você abrir as suas redes sociais, basta você abrir os noticiários e ler quanta violência, quanta coisa ruim acontecendo, porque nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Mas Deus quer usar você e a mim para incomodarmos, para fazermos a diferença nesta geração que nós vivemos. Então, você, meu irmão e minha irmã, pode ser a resposta para essa geração. E a nossa oração é para que o Espírito Santo gere aí no seu coração uma santa inquietação. Que você fique incomodado nesse tempo, em seu homem interior, em seu espírito, e que você deixe de lado aí as suas desculpas, as suas justificativas, e comece a viver o sobrenatural de Deus para você. Nós precisamos, irmãos e irmãs, deixar Deus trabalhar em nós e através de nós. Por isso, lembre-se, você tem a palavra de Deus. Deus, as promessas que Ele fez para nós estão sobre você, e essas promessas são para serem divulgadas, estendidas até as pessoas que estão aí no mundo morrendo sem salvação. E o Espírito Santo te ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou você a curar os quebrantados e contritos de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os que em Sião estão de luto, a apregoar o ano aceitável do Senhor.
Declare a sua fé. Declare sua fé. Esta realidade vai mudar. Declare com fé: esta realidade vai mudar. Eu vou experimentar um avivamento. Quantos aqui creem que Deus deseja fazer um grande avivamento no nosso tempo? Quantos creem nisso? Diga amém. Amém? Cremos que Deus deseja usar você. Eu creio que Deus deseja me usar, mas também usar a igreja, usar você, porque você é a resposta para esta geração. Hoje, vamos compartilhar onde estão os Elias desta geração. O primeiro texto, vamos ler vários textos bíblicos. Então você vai ficar atento aí, vamos passar esses textos aqui no telão para você. O primeiro deles é primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 16 e 17. Assim nos diz a palavra: Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? Olha só que interessante. Qual seria a sua reação se de repente você vai ao encontro de uma autoridade? Se fosse hoje, nos dias de hoje, talvez uma autoridade policial, talvez um juiz, não é? Talvez um desembargador, ou alguém com autoridade, um prefeito, ou alguém assim, e que alguém dissesse: é você mesmo o perturbador da cidade? É você que tem perturbado Campos? Será, meu irmão e minha irmã, que as pessoas do mundo, aquelas que não têm Jesus como Salvador, será que elas têm estado incomodadas com a sua presença, porque você está refletindo a luz de Jesus? Ou será que simplesmente nós não temos feito a menor diferença? Ah, meus irmãos e irmãs, se nós ouvíssemos a mesma pergunta, qual seria a nossa reação? É você o perturbador do Brasil? É você o perturbador do Rio de Janeiro? É você o perturbador do nosso condomínio? Imagina, o seu síndico ou síndica chega para você: é você que tem perturbado com esse negócio de pregar o evangelho aqui? Eu me lembro quando nós pregávamos o evangelho lá em Aparecida do Norte, lá nos arredores da Basílica, no dia 12 de outubro. Você pode imaginar, não sei quantos aqui já foram lá nesse dia. Alguém já foi um dia, no dia 12 de outubro, lá em Aparecida? Alguém já foi? Isso aí, alguns já foram. Então, você já viu como é que aquele lugar vira um formigueiro humano, não é verdade? E por vários anos seguidos nós fomos para lá com caravanas de pessoas crentes para pregar o evangelho, para mostrar que o Senhor requer de nós um coração quebrantado e contrito. E por várias vezes nós fomos hostilizados, é bem verdade. Mas, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, o próprio Jesus nos disse que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então é muito importante, meus irmãos e irmãs, que nós pensemos no que tem acontecido no nosso Brasil. Observe que o nosso Brasil, existem 61% de evangélicos, isso em 10 anos atrás. Isso no último censo que foi realizado de maneira correta, né? Porque o outro, no meio da pandemia, não contou tanto assim, estão fazendo ainda esta contabilização. Mas nós éramos aproximadamente 42 milhões de evangélicos no Brasil. Mas onde estão vocês? Onde estão eles? Será que realmente somos isso tudo? Porque hoje em dia não temos visto esses 42 milhões de pessoas influenciando a nossa geração. Ah, meus irmãos e irmãs, saiba que nós teremos aí daqui a pouco os resultados, já tem alguns resultados já, mas não esse, de evangélicos, sobre a questão dos evangélicos no Brasil. Mas certamente esse número talvez tenha aumentado, mas muitos evangélicos apenas nominais. Se estamos crescendo tanto, se nossa fé em Jesus não consiste apenas em declarar em palavras uma religião, mas em expressar em ações práticas do dia a dia em quem nós cremos. Sabe, o apóstolo Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso.
Mas hoje em dia, meus irmãos e irmãs, nós até declaramos a nossa fé, mas quando trata-se de você, então, fazer isso, se expor para as pessoas, a gente muitas vezes recua. Ah, meus irmãos e irmãs, onde estão os Elias desta geração? Onde estão aqueles crentes que de fato precisam fazer a diferença, que precisam influenciar a cidade, o estado, o país, a família? Onde estão os crentes, os Elias desta geração? A expressão do rei Acabe fala muito de como era a vida do profeta Elias. Elias estava influenciando. Em outras palavras, Elias estava incomodando. Elias incomodava o não crente. A presença de Elias, o profeta, incomodava até o rei. Ah, meus irmãos, é muito importante você entender o contexto que estava acontecendo naquela época. E eu quero falar um pouquinho desse contexto para você de maneira bem breve. Então é preciso entender que ali estava o profeta Elias em meio a um reinado de um rei chamado Acabe, filho de Onri. E esse rei era um rei mau, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um dos reis mais perversos daquela época. Foi um dos reis que mais afrontou o Senhor naquela época. Mas Elias não tinha medo de estar diante daquele rei. E ele encarava aquele rei. E esse rei certamente ficava incomodado porque Elias, ele não se curvava. Esse rei Acabe não somente ele andou no mesmo caminho e erros de Jeroboão, mas ele fez pior, ele foi além, ele desobedeceu à direção do Senhor. Ele casou com mulher, lá filha de Sidônios, Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal. Então aquele homem, além de ser mau, ele ainda continuou sendo influenciado por uma mulher má, por uma mulher espírita. E aquela mulher influenciava Acabe ainda mais a fazer as perversidades. E Acabe, influenciado por aquela mulher chamada Jezabel, serviu e adorou a Baal, ao ponto de construir um templo para Baal em Samaria, capital de Israel. E aquele homem fez muitas coisas ruins, e foi um período muito triste para a nação de Israel. Foi um período muito triste. Meus irmãos e irmãs, nós já vivemos muitos governantes no nosso país, de vários partidos políticos, enfim, muitos deles fizeram coisas boas, outros fizeram muitas coisas ruins, mas e nós, como cristãos, será que temos influenciado? Será que nós temos orado pelo nosso presidente atual e oramos por aqueles que passaram? Será que nós oramos pelos nossos senadores, oramos pelos nossos juízes, magistrados? Muitas vezes nós usamos a nossa boca para proferir palavras que amaldiçoam estas pessoas, ao invés de abençoá-los. Mas pastor, como orar por pessoas perversas? Muitas vezes, pois a palavra de Deus nos diz que devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Ah, pastor, mas esse negócio não é para mim não dou conta. Orar pelo nosso inimigo? É verdade. É assim que a palavra de Deus nos manda fazer. Os sidônios, eles acreditavam que Baal, ele tinha uma atuação nos ciclos das colheitas, olha só, e sendo assim o povo de Israel também começou a adorar a Baal. Já que ele pode, abençoar a nossa colheita, nós queremos ser prósperos, então começaram também a adorar a Baal. E para manter esta prática, Jezabel então mantinha no território de Israel mais de 450 falsos profetas. Vocês se lembram desse episódio? Quando Elias enfrentou esses profetas de Baal, e Elias fez prova com aquelas pessoas com Deus, e Elias saiu vencedor, porque o nosso Deus jamais iria deixar o seu servo ali envergonhado, porque ele ousou desafiar alguém em nome do Senhor. Meus irmãos, poucas vezes na Bíblia vamos encontrar alguém ousando desafiar o inimigo em nome do Senhor dos Exércitos, sabe? Mas alguns, os poucos que assim fizeram,
saíram vitoriosos. Foi nesse contexto conturbado que Deus levantou então Elias como profeta diante da nação de Israel. É no contexto conturbado que nós vivemos hoje no nosso país chamado Brasil, que também Deus tem levantado Elias nesta geração. Mas onde eles estão? Esta é a pergunta que nós precisamos responder nesta noite. Onde estão os Elias desta geração? Será que de fato nós temos nos considerado profetas às nações, ou na nossa nação? Será que temos influenciado a nossa família, os nossos amigos, as pessoas da nossa faculdade, os nossos colegas de turma, no trabalho? Será que temos influenciado pessoas? Ou será que temos sido influenciados? Há uma frase de Marcelo Tosti que diz assim: nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como respostas para situações difíceis. Muitas vezes Deus nos chama como resposta para situações adversas, como resposta para os problemas da nossa geração. Deus levanta homens e mulheres como resposta para os problemas emocionais, sociais, para problemas de ordem espiritual. Deus tem levantado homens e mulheres. Meus irmãos, nos nossos dias, as coisas não estão tão diferentes como nos dias de Acabe. Estamos vivendo num tempo onde o certo é tido como errado, não é verdade? Onde as pessoas já não amam mais, onde o conceito de família, baseado nos padrões bíblicos, já não se existe mais, já não se sustenta mais, e muitas vezes nós somos forçados a aceitar situações que a palavra de Deus tem contrariado. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que só existe um Deus que precisa ser adorado, e que deve ser adorado. Não podemos adorar a Baal. Sabe, muitos de nós têm feito Baals para si. Muitos crentes têm feito Baals para adorar. Não sei qual é o seu Baal, talvez você não tenha nenhum. Glória a Deus se você não tiver. Mas talvez você esteja adorando em algum momento um filho, uma filha, um cônjuge, adorando pai e mãe, adorando o seu trabalho, colocando o seu coração nas coisas materiais. Precisamos mais do que nunca, uma outra frase de Marcelo, precisamos mais do que nunca de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, olha só, cheios do Espírito Santo, assim como Elias, para produzir frutos de arrependimento e transformação no ambiente em que estão inseridos. Onde estão os Elias desta geração? Muitas vezes, meus irmãos, nos pegamos clamando a Deus para que Ele nos envie livramento. Senhor, envia trabalhadores para a seara. Não é assim a nossa oração várias vezes? Senhor, envia mais trabalhadores para esta seara. Nós precisamos mudar esta frase, falar: Senhor, me faz ser um trabalhador nesta seara. Senhor, me faz ser um Elias nesta geração, para que então, através de mim, aí sim outras pessoas sejam trazidas aos pés do Senhor. Você é a resposta. Você é a resposta. Você pode ser um Elias desta geração, porque um Elias desta geração, ele vive a sua identidade de filho. Um Elias desta geração vive sua identidade de filho. Romanos 8, 15 a 17 nos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha a nossa identidade. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Meus irmãos e irmãs, qual é a sua identidade? Quando você vai em algum lugar que você precisa se identificar,
Alguns mostram lá a identidade, o seu RG, outros mostram talvez uma carteirinha de ordem, de algum tipo de profissão que tenham, ou talvez mostre o seu passaporte quando faz uma viagem. O fato é que nós temos alguma coisa que nos identifica. E com relação a ser filho de Deus, nós também precisamos demonstrar a nossa identidade. Você leva um nome que está acima de todo nome. Você carrega um nome e um sobrenome sobrenatural, o nome do Senhor Jesus. O seu sobrenome tem lá de Nazaré. Você faz parte dessa história. Você fará parte daquele povo que vai morar no céu. Então, meu irmão e minha irmã, precisamos viver a nossa identidade de filho de Deus, filho do Altíssimo. O nome Elias trazia uma identidade do Senhor. Você sabe o que significa Elias? Só o Senhor é Deus. Olha só, quando o rei ouvia, olha, Elias está vindo, isto era uma afronta para ele, porque só de pronunciar o nome de Elias, ele estava dizendo, só o Senhor é Deus, está vindo. Olha só, e Elias e Acabe ficava ali atemorizado e muito irado. Certamente, meu irmão e minha irmã, Elias, ele tinha uma convicção de quem ele era. E nós, primeiro de tudo, eu e você, precisamos ter a certeza da nossa identidade como filho de Deus, como filha de Deus. Você é filho, você é filha. E como filhos, nós somos co-herdeiros, herdeiros de Deus. Só que ao contrário, né, do que muitos dizem, só é filho quem nasceu de novo. Para ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Isto é, você precisa de transformação, passar por um novo nascimento. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos era um homem religioso, conhecia a lei, conhecia os profetas, fazia o bem, dava esmolas, abençoava tanta gente, mas Jesus falou, você precisa nascer de novo. Está faltando você nascer de novo. Tem que descer à casa do olheiro, mesmo quebrado, porque lá o Senhor fará de você um novo vaso. Só é filho quem é selado com o Espírito Santo da promessa. Ah, meu irmão e minha irmã, nós já fomos selados. E sabe que coisa maravilhosa? Somente Deus pode abrir o selo. Você foi selado, você foi selada pelo Espírito Santo, então o inimigo não pode nada contra você. Ele pode até tentar, ele pode até andar ao derredor, bramando e rugindo como leão, mas os que são de Deus, o inimigo não toca, porque o Senhor não permite que toque. Mas se você ainda não é filho de Deus, hoje é a sua oportunidade de mudar completamente de vida, passar a ser filho, mudar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus, e aí tornar-se um filho de Deus, tornar-se uma filha de Deus. João, capítulo 1, verso 12, nos diz assim, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Para ser filho de Deus tem que crer nele, para ser filho de Deus tem que o aceitar como Senhor e Salvador. Como filhos, nós temos que ter semelhanças com o Pai. O filho geralmente quer imitar o pai, a filha pequena quer imitar a mãe, não é assim? Você vai ver, por exemplo, um menino pequeno, não é? Querendo calçar lá o sapato do pai, não é? Querendo vestir a roupa do pai, a menina querendo botar o salto alto da mãe quando é criança, não é? Passar o batom da mãe e coisas assim, porque é normal um querer imitar os pais. Como filhos de Deus, nós precisamos desejar também imitar o Pai, pensar como o Pai, falar como o Pai, agir como Deus age. Ah, meus irmãos e irmãs, precisamos ser herdeiros do Senhor. Temos uma herança para nós nos céus, temos uma herança. O nome Elias era muito mais que um nome naquela época, como eu já disse, sabe? Mas infelizmente, muitas pessoas não deram ouvidos à palavra naquela geração. E hoje, será que as pessoas têm se incomodado com a sua palavra?
porque Elias pregava e declarava a essência e a pureza da fé. E você? E eu? Será que nós temos também incomodado essas pessoas? Eu não tenho dúvida, meus irmãos e irmãs, de que a influência, de cada um, pai e mãe, sobre a vida do seu filho, ela é muito importante. Mas também não tenho dúvida que nós, como filhos de Deus, precisamos sim buscar seguir o que Deus quer que nós façamos. O que Deus quer de cada um de nós. Quando sabemos quem realmente somos em Deus, nada poderá tirar de nós essa identidade. Nada. Quando você sabe quem você é, nada pode tirar de você a sua identidade. Sou filho, sou filha de Deus, eu pertenço a Deus. Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha só que maravilha. E Deus cuida da sua propriedade. Em Jesus, você é filho de Deus. Em Jesus, você é filha de Deus. Então, evidencie para as pessoas, mostre ao mundo quem você é, a sua filiação. Mostre ao mundo que você é filho do Altíssimo. Mas também um Elias desta geração, ele reconhece o seu chamado. Reconhece o seu chamado. Romanos 8,19 nos diz: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Meus irmãos e irmãs, nós temos sido revelados atualmente, isto é, as pessoas, elas sabem que você é crente, aonde você vai, os lugares que você frequenta, você tem dado bom testemunho. Tem muito crente, irmãos e irmãs, se vendendo por um prato de lentilhas. Tem muito crente sem conseguir dar bom testemunho. Me lembro na época do Rock in Rio, nós fomos evangelizar no Rock in Rio e também no Hollywood Rock. Vocês se lembram? Talvez alguém vai lembrar do Hollywood Rock, onde muitas pessoas foram lá para o Rio de Janeiro, e nós fomos para lá com uma equipe de crentes para evangelizar, sabe? Mas imagina se lá no meio encontrássemos crentes, e não se enganem, encontramos muitos crentes lá no Hollywood Rock, encontramos muitos crentes indo para o show da Madonna, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, porque eu estava lá do lado de fora evangelizando. Encontramos muitos crentes lá no Sambódromo, quando também fomos para lá evangelizar do lado de fora, e muitos crentes ali, arrependidos quando encontrávamos conosco, e falaram conosco: olha, eu não esperava que Deus fosse me encontrar até aqui, porque muitos crentes estão se vendendo, achando que não tem nada a ver você ir em tal lugar onde o mundo vai. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos fazer a diferença. Precisamos fazer a diferença. Hoje em dia as pessoas não têm mais feito diferença. Estamos em época de festa junina, julina. Quantos crentes fazendo essas coisas, deixando e incentivando seus filhos? Precisamos mudar a nossa vida, reconhecer o nosso chamado. Significa que as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Diferentes, porque igual o mundo já é. Igual o mundo já é, sabe? Precisamos fazer toda a diferença. A natureza aguarda, diz o texto, espera, anseia, com grande expectativa, que os filhos de Deus se revelem, isto é, que nós sejamos percebidos. Mas como vamos ser percebidos, se muitas vezes nós temos comido das alfarrobas, das bolotas de porcos, como o filho pródigo? Como vamos ser diferentes, irmãos, se nós fizermos a mesma coisa? É preciso que nós espelhemos a luz de Cristo Jesus. Pela manhã, eu citei aqui hoje um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Será que Jesus iria onde você vai? Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim. Pensando na igreja hoje, não nessa igreja local aqui simplesmente, mas pensando na igreja de Cristo Jesus.
Será que Jesus falaria as palavras que saem dos seus lábios? Será que Jesus curtiria as músicas que você curte? Será que Jesus realmente andaria por caminhos que você tem andado? Frequentaria os lugares que você frequenta? Talvez você vai dizer, pastor, mas Jesus viveu lá 2000 e poucos anos atrás. É verdade. Mas ele nos diz que nós deveríamos ser luz na escuridão das trevas. E se eu não for luz, a Bíblia diz que nós seremos trevas. Sabe, se eu não for luz, nós seremos trevas. E que grandes trevas serão. Então esta palavra perturbador, aqui realmente Elias foi chamado. Olha, está aqui o perturbador de Israel. Deveria trazer para nós uma inconformidade muito grande no nosso coração. Senhor, será que eu tenho incomodado? Será que eu tenho perturbado com a palavra do Senhor? Será que as pessoas têm se sentido incomodadas com o meu testemunho? Ou será que eu não tenho feito a menor diferença? Meus irmãos e irmãs, com relação aos padrões que o mundo impõe, nós precisamos ser um referencial de padrão do céu na terra. Precisamos ser referenciais do padrão do céu na terra. Deus tem um padrão e Ele não muda. O próprio Deus disse, porque eu, o Senhor, não mudo. Do contrário, vocês seriam consumidos, eu e você. Então o nosso Deus não mudou. Santidade continua sendo exigência do Senhor para estarmos na glória com Ele, para ver o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o que temos feito? Lá em Romanos 12, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo escrevendo para aquele povo disse o quê? E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que nós temos visto, irmãos e irmãs, é que muitos crentes têm se amoldado, ao mundo. Ao invés de nós influenciarmos o mundo tem nos influenciado, e nós estamos sempre dizendo que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E o não tem nada a ver tem levado muita gente para o inferno. O não tem nada a ver tem tirado muito crente da igreja. O não tem nada a ver tem feito com que muitas pessoas fiquem mornas dentro da igreja. E você se lembra o que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Lá no livro do Apocalipse, a igreja morna. Deus falou para ele, olha, ou você muda, ou eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz o Senhor. Precisamos mudar a nossa vida, porque senão Deus pode realmente nos fazer entender, e às vezes não vai ser bom para nós, Nem sempre Deus vai tratar a gente sempre, com aquela compaixão, porque o mesmo Deus que é amor, a Bíblia diz que Ele é justiça também. O nosso Deus não tem por inocente o culpado. Então é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nossos dias. Ele quer levantar perturbadores. E não estou falando perturbadores da ordem nacional ou pública, não. Pessoas que incomodem com a palavra de Deus. Pessoas que onde chegue o inimigo bate em retirada. Quantos irmãos, nós tivemos na nossa célula lá uma conversa sobre isso, essa semana passada. Falamos justamente disso. Em algumas situações em que os crentes chegaram e ali naquela coisa do inimigo atuando, e de repente o inimigo mandou que aquele crente fosse embora, porque ele estava atrapalhando ali a atuação dele. Precisamos incomodar as trevas, precisamos ser luz. Meus irmãos e irmãs, qual é o seu dom? O que você tem feito para Deus? O que Deus te chamou para fazer? Faça aquilo que Deus te escolheu. Deus não te escolhe pelo que você faz, Ele te escolhe pelo que você é. Ele te ama, quer que você sirva, quer que você seja abençoado ou abençoada, quer que você seja um Elias nesta geração. Mas também um Elias desta geração, ele gera uma santa inconformidade com o que está errado. Uma santa inconformidade com o que está errado. O que está errado e ponto. Não podemos negociar a verdade. Não podemos negociar entre o que é certo e o que é errado.
Há muitas pessoas hoje que negociam entre o que é certo e errado, e o versículo 2 de Romanos que eu citei diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que você possa experimentar a graça de Deus, a vontade de Deus. Elias era um dos 7.000 aproximadamente que restavam em Israel, que ainda serviam ao Senhor. Todos os demais adoraram a outros deuses, seguiram a outros deuses, mas Elias sabia quem ele era em Deus. Ele sabia a sua identidade, e sabendo a sua identidade, ele não se conformava com o rumo que Israel estava tomando. Não podemos nos conformar, meus irmãos e irmãs, com o rumo que a nossa cidade está tomando. Não podemos nos conformar com tantas pessoas mendigando, com tantas pessoas nas drogas, com tantas pessoas na marginalidade, com tantas pessoas na criminalidade. Não podemos nos conformar com essas coisas. Não podemos nos conformar com as coisas que o mundo tem tentado trazer para dentro da igreja, da nossa vida. Mas precisamos transformar. Precisamos transformar. Quem não influencia é influenciado. Isso é uma lógica. Quem não influencia acaba por ser influenciado. E não é difícil sermos influenciados. Precisamos vigiar o tempo todo. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide que não caia. É muito fácil cair, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas quem levanta? É o Senhor. Então mesmo que você caia, fala: Senhor, me dá graça, eu não quero cair no mesmo erro, eu preciso mudar, eu preciso influenciar. Então o Elias dessa geração, ele gera uma santa inconformidade com o que está errado. Não aceite passivamente o que é errado, isto é, busque mudar, busque influenciar, busque no Senhor a capacitação para você fazer a diferença. Mas um Elias desta geração também é um agente ativo na transformação do mundo e não passivo. Tem muitas pessoas aguardando: Deus vai fazer, vou esperar acontecer. Não, o crente não espera acontecer, o crente, ele vai. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, não quer dizer que o inferno não iria entrar dentro da igreja, mas quer dizer que a igreja deve avançar sobre as portas do inferno, porque elas não vão resistir. Nós precisamos avançar nesse mundo sobre as coisas espirituais da maldade. Você é um agente ativo ou passivo na transformação deste mundo? A palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 diz: agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. A igreja da Macedônia, a igreja de Tessalônica, era uma igreja ativa, era uma igreja que tinha uma fé operosa. Paulo diz isso: olha, eu dou graças a Deus pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor. Era uma igreja boa, era uma igreja ativa, era uma igreja que fazia a obra. Meus irmãos e irmãs, naquela época, Acabe acusou Elias de perturbar não apenas a sua família ou a sua cidade, mas acusou Elias de perturbar a nação toda. Da mesma forma, o texto que acabamos de ler está aí para você. Sabe, a igreja da Macedônia, a igreja de Tessalônica, também ela fez a mesma coisa. Ela foi ali e perturbou. Paulo e Silas foram acusados de ser os perturbadores. Lá em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a igreja dizendo aqui: olha, chegou aqui os perturbadores, chegaram agora os do caminho. Precisamos ser identificados, meu irmão, minha irmã, como um agente ativo, e não como um agente secreto, e não como um agente passivo. A transformação que o mundo precisa está em você, está em mim. A transformação que o mundo precisa está em nós. O que você faz hoje pode deixar um legado para amanhã. O que você vai deixar para amanhã? Vai deixar bens materiais? Pode ser que isso seja importante para alguém.
mas nós precisamos deixar um legado espiritual, influenciar esta geração. Então, meu irmão e minha irmã, levante-se hoje mesmo para influenciar, levante-se hoje mesmo para transformar, levante-se hoje mesmo para mudar o ambiente, o meio em que você vive. E aí eu quero contar para vocês, de maneira breve, um pequeno testemunho de quando nós chegamos para trabalhar numa empresa chamada DMG Equipamentos Médicos. Haviam lá vários crentes, talvez eu tenha até falado isso para os irmãos aqui em outra oportunidade. Lá haviam vários crentes e não havia nenhum crente visível, todos eram agentes secretos. A gente não sabia quem era crente naquele lugar. E quando cheguei para trabalhar como técnico eletrônico, responsável pelo setor de manutenção, nós ficamos lá durante 2 anos trabalhando, e ali encontramos uma pessoa amiga minha de infância, que eu sabia que ela era crente, mas ela trabalhava numa sala isolada, então era pouco conhecida. E nós começamos ali um tempo de oração na hora do almoço, almoçávamos correndo no refeitório e íamos lá para orar um tempinho. E ali começou a se juntar outras pessoas crentes para também participar daquela reunião de oração, ao ponto de não caber mais naquela sala, no departamento ali do CPD, do Centro de Processamento de Dados. E nós então, depois de uma prova que fizemos com Deus e com o dono da empresa, nós ganhamos uma sala maior para podermos ali realizar o culto ao Senhor. E quando nós saímos daquela empresa, ali ficou, e até hoje, a irmã Josi trabalha lá, não é? E continua acontecendo lá as reuniões de oração, pessoas são conhecidas lá, os crentes são conhecidos, a empresa foi influenciada, a empresa saiu do vermelho, porque os crentes saíram do armário, os crentes saíram do anonimato. Meus irmãos e irmãs, precisamos sair do anonimato, precisamos influenciar. Uma pequena ação de um perturbador transforma gerações. Uma pequena ação sua pode mudar, pode influenciar, pode transformar muitas vidas. Quem você tem influenciado, meu irmão e minha irmã? A reação de Elias impressiona, né? No texto, depois você pode ler lá na sua casa. Elias não se intimidou com a acusação, mas se levantou em resposta de ousadia, de coragem, de fé, porque Elias estava alinhado com o céu. Elias estava alinhado com o céu. Qual é a sua posição, meu irmão e minha irmã? Você vai se levantar também a partir de hoje como um perturbador, como uma resposta para a nossa cidade, como uma resposta lá para o seu condomínio? Você vai se levantar como uma resposta para aqueles que estão ao seu redor? Precisamos, irmãos e irmãs, sermos respostas de Deus para esta geração. Receba nesta noite a sua identidade de filho. Tome posse disto. Saia daqui hoje realmente crendo: olha, eu sou filho, eu sou filha, eu reconheço isso e quero ser usado por Deus para isso. Eu tenho certeza que entregando a sua vida aos cuidados do Senhor, confiando nele tudo, a Bíblia diz que o mais Ele fará. Deus quer usar você, meu irmão e minha irmã, mas não se omita, não negue a Jesus, não se esconda, não se venda, não faça aquilo que o mundo faz, dê bom testemunho, faça a diferença, ame as coisas que Deus ama, ame as coisas que Deus ama, faça aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar, e você vai ver como você será abençoado. Que Deus te abençoe a viver sendo um Elias desta geração. Eu quero orar por você, por nós, nesta noite. E se você entendeu, e talvez não tenha ainda pensado, né, em ser um Elias, em ser um perturbador, não é, lá onde você mora, onde você vive, um perturbador no sentido de que você está influenciando. Se você ainda não conseguiu fazer isso na sua vida, você não está influenciando ninguém, pelo contrário, tem sido influenciado, eu quero te encorajar a você orar comigo nesta noite, a você fazer uma oração dura, reconhecendo: Senhor, eu reconheço que realmente eu tenho sido meio barro, meio tijolo nesse negócio de ser crente, mas eu quero mudar, Senhor, me usa como canal de bênção do Senhor, me usa como um Elias nesta geração. Se você entendeu isso e quer orar comigo,
Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora, todos nós. E se você entendeu e quer fazer esta oração que eu vou fazer, você fica em pé aí no seu lugar, se você quiser, tá certo? Vou entender que é isso que você tem desejo no seu coração. Senhor, eu quero influenciar, Senhor. Eu quero transformar vidas, Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. É isso que nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante do Senhor, Pai querido, nós queremos ser a resposta do Senhor para esta geração. Não queremos, ó Deus, ficar no anonimato. Não queremos, ó Deus, ficar, ó Deus, na apatia espiritual. Não queremos, Senhor, continuar fazendo coisas, frequentando lugares que não te agradam, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, muda o nosso coração, nos faça, ó Deus, ser influenciadores gospel no nosso mundo, nos faça, ó Deus, ser influenciadores com a Tua Palavra, que a Tua Palavra, ó Deus, venha causar um impacto profundo na nossa vida nesta noite. Pai querido, em nome de Jesus, usa-nos, Senhor. Eu desejo, ó Deus, ser um Elias desta geração, Pai. Muitas vezes a gente erra. Muitas vezes, ó Pai, a gente se esconde atrás de uma doutrina, a gente se esconde, ó Deus, atrás de um dogma, para deixar de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Deus, em nome de Jesus, a começar em mim, Senhor, quebra, ó Deus, a nossa vida e faz de novo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa história, muda, ó Deus, a Tua igreja, para que, ó Deus, realmente transformados, nós possamos ser usados como Elias nesta geração, uma geração perversa, adúltera, uma geração, ó Deus, que jaz no maligno, mas que nós possamos, ó Deus, ser usados pelo Senhor, como canal de bênção do Senhor, para, ó Deus, fazer a diferença, e então, ó Deus, através de nós, vidas serem transformadas pelo poder restaurador do Teu Espírito Santo. Faz assim conosco, Pai, porque nós sabemos e cremos no Senhor, somos filhos do Senhor, em nome de Jesus.